qualquer informação, qualquer dúvida, pode nos procurar depois da reunião. Tá bom? Nós aqui, qualquer trabalhador, tá bom? Hoje nós temos aqui o nosso irmão, nosso amigo Walter, trabalhador da casa, que nos falará sobre o tema Laços de Família. Nós vamos fazer a leitura do preparo do livro Livro da Esperança, o item 8, no capítulo 8, Instituto de Tratamento. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido de espírito é espírito. Jesus, em João 3,6. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 18. Atingindo o plano espiritual depois da morte, sentimentos indefiníveis nos senhoreiam o coração. Os recessos do espírito levantam mágoas e júbilos, poemas de venturas e gritos de aflição, cânticos de louvor partilhados de fel e brados de esperança que se calam de súbito no gelo do sofrimento. Rimos e choramos, livres e presos, triunfantes e derrotados, felizes e desditosos. Bênçãos de alegria que nos clareiam, pequeninas vitórias alcançadas, desaparecem de pronto no fundo tenebroso das quedas que nos marcaram a vida. Suspiramos pela ascensão sublime, sedentos de comunhão com as entidades heróicas que nos induzem aos galardões fulgentes dos cimos. Todavia, trazemos o desencanto das aves cativas e mutiladas. Ao invés de asas, carregamos grilhões na penosa condição de almas doentes. Na concha da saudade, ouvimos as melodias que irrompem das vanguardas de luz, entretecidas na glória dos bem-aventurados. No entanto, austeras admoestações nos chegam da terra pelo sem-fio da consciência. Nas faixas do mundo, somos requisitados pelas obrigações não cumpridas. Erros e deserções clamam dentro de nós, pedindo reparos justos. Longe das esferas superiores que ainda não merecemos e distanciados das regiões positivamente inferiores em que nossas modestas aquisições evolutivas encontraram início, concede-nos então a providência divina, o refúgio do lar, entre as sombras da terra e as rutilâncias do céu, o instituto de tratamento em que se nos efetive a necessária restauração. É assim que, reencarnados em nova armadura física, reencontramos perseguidores, adversários, credores, cúmplices do pretérito, de forma de parentes, companheiros, para resgate de velhas contas, nesse cadinho esfervilhante de responsabilidades e inquietações. Afetos renovados nos chamam ao reconforto, enquanto que aversões redividas nos pedem esquecimento. À vista disso, no mundo, por mais atormentado que seja o ninho familiar, abracemos a escola bendita do reajuste, onde temporariamente exercemos o ofício da redenção, conquanto crucificados em suplícios anônimos, atacados na poste de sacrifício, ou semi-asfixiados no pranto desconhecido das grandes humilhações, saibamos sustentar-lhe a estrutura moral, entendendo e servindo, mesmo à custa de lágrimas, porque é no lar, esteja ele dependurado na crise de arranha-céus ou na choça tosca de zinco, que as leis da vida nos oferecem as ferramentas de amor e da dor para a construção e reconstrução do próprio destino, entregando-nos de berço em berço ao carinho de Deus que verte inefável pelo colo das mães. Emmanuel.
Bom, gente, vamos já, depois desse preparo, harmonizado nesse ambiente, preparado por essa espiritualidade amiga que veio desde cedo preparar, fazer a asepsia desse ambiente para nos receber aqui sempre com muito carinho, com muito amor. E pedindo ao alto que abençoe também a todos aqui presentes, mas o nosso irmão Walter, que ele possa ser intuído pelo seu mentor, por essa espiritualidade amiga, e que todos nós aqui presentes possamos absorver o melhor possível trazer por esse amigo que vem aqui nos falar hoje. Que essa luz divina, essa paz, esse amor se faça presente em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. Boa tarde, então, meus irmãos. Boa tarde. Deus abençoe a nossa vontade de estarmos aqui para mais uma tarde, noite de estudo. Esse tema tão importante, né, para cada um de nós. Tem duas coisas que são fundamentais na vida da gente que a gente deve dar muita importância, né? Primeiro, o nosso corpo, que Deus nos dá. Essa máquina maravilhosa, que a cada dia nós comprovamos a sua eficácia, vai falhando com o tempo, né? Às vezes, né? Toda máquina, ela vai envelhecendo, falha, mas a gente sempre está pronto para reparar e fazer ela continuar movimentando, andando, né? É a nossa obrigação. Mas é o bem mais precioso que Deus nos dá, é o nosso corpo, né, gente? A alma eterna, né? Espírito é a coisa fundamental. É um tesouro maior que Deus nos permite, é a nossa vida espiritual. E a possibilidade de encarnar através de um corpo, né? A nossa obrigação é de tratar desse corpo, é o nosso maior tesouro, é o nosso corpo. É tão importante que, às vezes, tem pessoas que são bilionários, têm todo o dinheiro do mundo, mas chega um momento que todo esse dinheiro é ineficaz para tratar o corpo, né? E muitas pessoas nessa condição falam assim: eu daria tudo para ter minha saúde de volta. Então, é o tesouro maior. E o segundo tesouro é a nossa família, né, gente? A possibilidade, como na página de Emmanuel, de nós estarmos junto com aqueles que já vivemos longas vidas juntos e aqueles que nós precisamos botar na página, acertar, reparar. Todos nós temos essa situação, senão não estaríamos aqui, né? E é essa oportunidade desse refazimento que Deus nos dá. É o que nós vamos hoje aqui estar conversando com vocês, e aqueles que quiserem comentar alguma coisa, perguntar, fique à vontade, não saiba tudo, né? Mas diante de tudo, porque a gente tem um conhecimento, a gente pode conversar um pouco além, tá? Se quiser alguma dúvida, fique à vontade. Nós vamos iniciar aqui então, meus irmãos, sobre o que é o conceito, o que é o conceito social de família. Então está aqui, né? Conceito social. É uma unidade social básica constituída por um conjunto de pessoas relacionadas entre si por laços de sangue, casamento, aliança ou adoção, que compartilham da atribuição primária de reprodução e de cuidador dos membros mais novos e mais velhos do grupo. Olha só essa importância aqui, né, gente? E cuidador de reprodução e cuidador dos membros mais novos e mais velhos do grupo, né? Isso aqui é muito importante também, né, gente? E, né, Marcelo, a gente vai algumas casas, né, Marcelo? As pessoas acham que só de colocar a pessoa lá, a pessoa paga uma fábula, né, que é caro, né? Quando não é uma coisa da prefeitura de graça, é caro, mas
mas uma pessoa acha que é só isso, né? Que nós vimos lá, né, Marcelo? As pessoas são assistidas, de fisioterapeutas, de médicos, tudo, né? Mas a forma principal, que é o carinho e o amor. A gente escuta, né, Marcelo, assim, meu filho está sem me ver, já tem meses, ele não vem aqui me ver. A pessoa se sente ali abandonada. E o filho acha que ele está fazendo tudo. Estou pagando, né? Ela tem assistência, mas falta o quê? Falta o carinho, né? Falta o amor daquela pessoa que está precisando. Mas vamos lá, o conceito religioso. Nós falamos conceito social e religioso. Família. Deixa eu ler aqui agora. Que a gente já tentou tirar isso aqui, mas não conseguiu, né? Família é uma instituição sagrada, voltou, criada por Deus. Aliás, quem souber como tira isso daqui, por favor, nos ajude aqui, que a gente já tentou aqui várias vezes, os técnicos aqui, né? A gente não consegue. Tá bom? É uma instituição sagrada, criada por Deus, com a missão de povoar a terra e com um significado de unidade social selada pelo seu poder criador divino, fazendo da família a instituição humana mais antiga. É a instituição humana mais antiga. Assim que começou o povoamento na Terra, os primeiros seres, nós selvagens, né? As criaturas peludas, para ser mais macabro, né? Fomos nos agrupando por afinidade. E aí fomos formando tribos. As tribos foram crescendo, foram formando núcleos, sociedades, cidades, até formar os países, né? É uma coisa mais antiga que tem para o ser humano, é a família. Mas vamos ver agora o conceito civil atual. Um agrupamento de pessoas unidas por laços de sangue, vínculos afetivos e comunhão de interesse. A união estável entre duas pessoas é a base para formar uma família. Aí hoje nós sabemos que a família hoje está constituída de um homem e de uma mulher. Tá? Então, todo o nosso respeito, né, lógico, tudo que é baseado no amor é bem-vindo, e a gente tem que viver os tempos novos. Já existe isso de longas datas, mas a nossa sociedade hoje está mais bem preparada para poder entender e compreender esses amores, né? Que não é só entre um homem e uma mulher. E às vezes são famílias maravilhosas, dois homens com uma criança, né? Às vezes duas mulheres com uma criança. Esse é o novo tempo, né? Então essa é a Constituição Civil atual, que a nossa lei até ela já formaliza isso, né? Vamos caminhando. Aí nós vamos começar a entender a família, né? Então é a célula de sustentação de uma sociedade. Quando a família está doente, a sociedade fica doente. Assim como ela está sadia, a sociedade está sadia também. Tá? Vamos andando. A estrutura de uma família saudável. Está aqui, né? Respeito, dever e responsabilidade. Se comunica entre si, né? Não é mais um, nem mais outro. Aliás, isso aqui tinha que ser um triângulo equilátero, três lados iguais, mas a figura que eu peguei estava assim, tá? Mas olha, ela funciona nos dois sentidos e se interligam, né? Então, uma família saudável, ela tem que dever, responsabilidade e respeito, né? Enquanto existiu isso, nós vamos encontrar na sociedade uma sociedade saudável. E os nossos sociólogos, psicólogos, psicoterapeutas, que estudam muito essa família do âmbito social, sociedade, né? Eles nos dizem
que um dos exemplos que nós vamos buscar lá no antepassado é a família grega. A família grega, enquanto ela foi sadia, era espetacular, gente. O respeito, isso aqui, ó, respeito, dever e responsabilidade funcionavam muito bem entre os membros da família. Quando se funcionava bem dentro da família, a sociedade à volta estava bem estruturada, né? Não era todos, mas em maior quantidade, ela estava bem estruturada. Então a família grega, ela foi muito bem reconhecida até pelos tempos de hoje. Tanto ela foi importante quando os romanos, né, dominaram a Europa, dominaram tudo, quando dominam a Grécia também, eles praticamente pegaram, né, roubaram, né, uma forma de dizer assim, esse padrão grego, introduziram na sociedade romana, que também é reconhecida por esses estudiosos como as famílias de uma sociedade saudável, enquanto isso aqui existiu. Mas a gente sabe que isso aqui quebra com o tempo. A Grécia quebrou, Roma quebrou, né? Como é a nossa sociedade hoje? A gente pode pegar essas informações e começarmos a analisar. E nós temos a nossa Joana de Ângelos, que ela nos mostra muito bem isso aqui. Esse livro aqui, gente, muito novo, não sei nem se tem na casa, é o livro Mundo Regenerado, né? Do Mundo em Regeneração. Mundo em Regeneração é como eu que está aí mostrando como é esse mundo, né? A gente tem esse livro relatado. E nem tem assim o porte, né? Sei que aqueles que nos auxiliaram a escrever são os espíritos do porte da Joana de Ângelos, são os espíritos que se conhecem, que passaram as informações que chegaram para a gente. Mas é muito regenerado, é do Divaldo Franco e não é mais com o Manuel Filomeno, né? Miranda, é com a Joana de Ângelos. Ela que ela não descreve o mundo regenerado, ela descreve o que nós podemos fazer para estar no mundo regenerado. Então, eu digo que vocês possam, vocês têm na nossa casa, eu digo, tem Maria Helena? Não tem, né? Tem um livro recente, muito recente, do Divaldo. Eu tive a chance de ler e encontrei assim, essas coisas, tive a estudar sobre laços de família, e comecei a ler, eu falei, caramba, tem tudo que eu queria, né? Uma das partes. E aí a Joana, ela nos fala o seguinte, ela se refere lá à Grécia, né? E é o apóstolo Paulo na Grécia. Ela fala assim, eu vou ler um pouquinho de algumas coisas, né? Mas não vou ficar lendo direto, tá? Prometo. Quando o apóstolo Paulo se entregou totalmente a divulgar a vivência do Evangelho de Jesus, a sua voz eloquente, seus argumentos teológicos, muito bem trabalhados pelo estudo e reflexão, foram apresentados no Areópago, em Atenas. Aí a Joana, o Areópago, ele diz aqui, como fosse um grande templo da justiça, onde as grandes figuras como nosso Sócrates, como Platão, Aristóteles, tantos outros puseram a sua filosofia, né? E foram absorvidos na época. Alguns ficaram revoltados com certas coisas que o Sócrates colocou como Deus único, né? Sabe da história, que levou o Sócrates a tirar a sua vida, né? Através de tirar a vida dele, né? Através de envenenamento. Mas ele, antes de estar nesse Areópago, que é o nome que fala, né? Ele esteve no mercado. E ali, como Jesus fazia, e os apóstolos fizeram depois, ele teve a oportunidade de reunir uma turma muito interessada em escutar as palavras da Boa Nova trazida pelo Jesus. Aquela turma ficou tão inflamada, tão assim, extasiada com as palavras do Paulo. Levou e falou, não, você tem que levar isso aqui lá para o Areópago, que é esse lugar, né? Levar isso aí para uma quantidade enorme de gente, não ficar só aqui na praça. O mercado era uma praça, né? E aí o Paulo foi. Só que ele chegou lá, ele começou a falar
daquilo que nós escutamos aqui, que é da carne, que é do espírito, né? Falou da existência de outras vidas e falou principalmente para reforçar o que Sócrates falou e o que o Platão falou, de que existia um Deus único. Aquilo ali está lotado, né? Milhares de pessoas. Aquilo ali fez as pessoas olharem para si, para os seus interesses, imediatamente, muitas vozes. Estou falando praticamente palavras, senão é muito grande o texto, né? Muita gente se revoltou, porque já naquela época ali, a sociedade grega já não era mais aquilo ali. A sociedade grega estava desfeita, né? As famílias desfeitas, as pessoas com muito interesse material e não queriam perder os seus favores que a materialidade proporcionava. Jamais queriam escutar sobre um Deus único, sobre comprometimento, como Platão falava, né? As palavras de Sócrates, né? Está lá no nosso Evangelho. A gente olhando lá o início do nosso Evangelho, a gente se surpreende e fala, reencarnação, fala tudo que a nossa doutrina fala, né? Então as pessoas não queriam. E aí começaram, né? Maltratar Paulo, jogaram por cima do Paulo, Paulo teve que sair, e aí a Joana coloca assim, ó. Nada conseguiu amainar a tempestade da revolta e da exaltação injustificada. Chegou-se a pensar que o auditório revoltado passaria a agressão física, né? Orgulho injustificado. Os atenienses, Atenas, né? Não admitia a imortalidade da alma e no uso e abuso da doutrina cínica, com desprezo a qualquer possibilidade, assim permitindo-se uma existência de prazer e de comodidade, né? Assim fizeram com Sócrates, assim como Paulo foi. O Paulo ficou, com as minhas palavras, muito chateado, muito revoltado, como a Joana coloca aqui, saiu da cidade, mas ele sabe que Paulo ele não desistia. E Paulo teve a oportunidade de voltar lá depois, né? E ainda vamos mostrar um pouquinho mais lá na frente, né? Ela diz assim, a realidade daquela Atenas era outra. Ela estava perdida no vazio das glórias do pretérito e degradava-se do ponto de vista cultural e histórico. Paulo, porém, não esqueceu aquela diferente lição que nunca lhe ocorrera antes. A perseguição dos compatriotas estava acostumada, não porém aquele testemunho. Mas vamos andando, tá? Então, aqui a Joana mostra uma Grécia muito decadente, aconteceu depois com Roma. A gente sabe da história de Nero, né, aqueles imperadores, né, as orgias que aconteciam dentro dos palácios, aquilo tinha um reflexo muito grande dentro de cada família. Então, aí a história, né, que a gente conhece da história, que demonstra isso. Mas vamos continuar. Vamos agora voltar para o ponto de vista do que a doutrina nos fala. Então, nós temos a parentela corporal, familiar pelos laços corporais, união de espíritos que encarnam juntos, necessitados de ajuda, que não muitas das vezes está somente o laço consanguíneo, instituindo a relação com o instinto da vida. Então, são aquelas famílias que se constituem pelos interesses materiais, né? Ou pelo amor que não é muito forte. Desfeitos os laços consanguíneos, após a morte, né, se dispersam pelo tempo. Não há um vínculo, né? Não há procura, porque não existe um amor real dentro daquela família. Então, se perde, né? Mas vamos ver sobre o ponto de vista espiritual. Está aí, né? Da constelação familiar, muito falada hoje, né? Que estuda essa situação, isso aqui. Então, a espiritualidade, isso aqui, do ponto de vista espiritual, né? Família pelos lados espirituais, família universal, união de espíritos simpatizantes, juntos na carne e no espírito, por serem os laços fortes,
perpetua-se pela eternidade. Muitas famílias se perpetuam, gostam de estar juntos, gostam de encarnar juntos. Aí nós vamos fazer entrar numa família, por exemplo, né? Que a gente vai encontrar aquelas pessoas que se sentem bem, gostam de estar juntos, pai, mãe, filhos, e às vezes tem umzinho, né? Aquele lá que a gente chama da ovelha negra, né? Que a gente rejeita, né? E a gente põe aquela pessoa sempre num canto. É assim que a gente tem que proceder? Vocês não podem responder, né? Claro que não. Mas muitos de nós fazemos assim. É muito comum, às vezes, a gente está numa reunião de família, né? Reunião de família, churrasco, uma coisa, né? Reúne, aniversário de gente familiar. Vocês já repararam que rapidamente forma um bolinho ali, forma um bolinho aqui, outro bolinho ali, e às vezes tem um cara ali, ninguém gosta dele, né? O cara ali está separado, e aí ninguém quer se relacionar, o cara também fica chateado, não se junta. É aquele ali que às vezes a gente tem que chegar junto, né? É aquele ali que a gente precisa chegar a conversar, tentar atrair ele para o grupo, né? Para desfazer aquele mal, alguma coisa mesmo pode ter acontecido, ou uma questão de simpatia, antipatia, que isso aí muito bem a espiritualidade mostra, energias, né? Tem pessoas que a gente mal conhece, mas a pessoa chega, a gente se sente bem, nunca vê aquela pessoa, mas a gente bem de estar com ela. Parentes que a gente sente bem de estar com ele, outros que a gente não consegue, né? O que é isso? Então, quando a gente já tem vínculos muito fortes, maravilhosos, né, gente? Esposa que se dão bem, filhos que se dão bem, mas às vezes tem um irmão que tem uma coisa com o outro, né? Às vezes o filho não vai com a mãe, o que é isso? Como é que explica isso, né? Ou com o pai? Como é que a gente explica isso? Se não coisas do passado, coisas que precisam ser resolvidas, né? Acertadas, como Jesus falou. Jesus não perdia nenhum momento, né? Ele fala para a gente vá e se reconcilie com ele agora, porque depois pode ser pior. O que Jesus quis falar com isso, né, meu irmão? Nós estamos aqui na carne, arrumei uma confusão aí com o moleque, vou ficar chateado com ele, vai ficar chateado comigo, né? Vai acontecer isso não, quem está vindo para caramba. Mas, aí a gente vai deixar isso para depois, a gente vai empurrando, o moleque me procura, ele procura o moleque, isso vai tornando uma rivalidade, né? O moleque desencarna. Vou botar você como meu obsessão, né? Ele desencarna com uma raiva minha, né? E aí, só que ele está soltinho lá do outro lado, e eu estou aqui preso. É muito fácil dele me incomodar, né? Não é mais fácil? Eu posso incomodar através do meu pensamento. Às vezes vibrando coisa ruim, né? Mas ele pode me incomodar e eu não vou ver. É isso que Jesus falava. E quando a gente mergulha, antes da gente acontecer isso, vamos resolver, vamos ajustar essas coisas, né? Para que a gente não deixe isso tomar um rumo muito grande quando a pessoa desencarna. Tá? É isso que Jesus queria nos dizer. E a gente vai continuar aqui. Aí, gente, ficou um som alto lá fora, né? Mas olha só, eu estava fazendo essa palestra, minha esposa está aqui, ela testemunha do que aconteceu, que ela presenciou, né? Aí eu, sem querer, não tem sem querer, né? Botei uma música de Cidade Negra, que é um reggae, né? Gente, a reggae numa casa espírita, mas olha a letra dessa música. Quando eu botei, comecei a prestar atenção, firmamento. Aliás, a Cidade Negra tem umas letras muito boas. Tá? Vou prestar atenção, não no ritmo reggae, que eu acho que o ritmo gostoso não é pesado, né? É um ritmo alegre, diferente de outros, que eu não gosto.
Mas era um reggae. E eles são, um rapaz assim, hoje, aqueles que foram intuídos com uma letra dessa. Depois vamos analisar essa letra. Olha só o que eles falam. Esse textão muda pouco, né? Textão ainda pouco. Vou buscar lá no pendrive. Não tem nada não. Cadê o nosso pendrive? Testei que você falou que tinha né? A gente contou aqui a música. Está tudo funcionando direitinho. Vou achar ela aqui. Cadê o pendrive? Deve ter colocado aí, percebe? Não está aparecendo o computador, o pendrive. Agora só botar aí. Não, aqui. Eu não sei cantar. Eu não sei cantar, não. Agora saiu aqui, ó. Mas pode pôr no celular? Já primeiro, quando eu vou procurar botar música aqui, sempre acontece isso. Bota o celular. Não está aparecendo ali, ó. Ele quer mostrar a letra, né? Bota no microfone. Deixa eu Vai falando da música? Walter, bota no celular no microfone. Vamos lá, gente. Tinha uma placa mexida ali. Vai. Problema não. Saiu? É, saiu. Aí é só o som. Quero buscar a imagem. Vamos prestar atenção na música. Gente, vocês só vai gostar da música.
Você não sai da minha cabeça, minha mente boa. Você não sai, não sai, não sai, não sai, não sai. Você não sai, não sai, não sai, não sai. Então, agora Deus, seu lugar, ocupa seu lugar. Olha só, gente, toda vez você não sai, você consegue. Fique feito de amor. O teu sol brilha com Deus. Vai ser agora se o teu sol não brilhar por mim. O céu cheio de colorido, existe um anjo colorido. Vai ser agora se o teu sol não brilhar por mim. O céu cheio de colorido, existe um anjo colorido. Forte, sorte na vida, perfeito do amor. Agora a família que Deus nos dá, tudo é forte, se conjugar no tempo, é um anjo que você não sai da minha cabeça, minha mente boa. Você não sai, não sai, não sai, não sai. Você não sai da minha cabeça, minha mente boa. Você não sai, não sai, não sai, não sai. Quero que não não existe mais coisa, pode estar, não pensar. Vai um pouco vento, olha que vento. Amor eterno, grande amor eterno. Que não existe mais coisa, mais próprio sentimento. Amor eterno. Está vendo, gente? Olha que letra maravilhosa. Escuta a letra da canção. Aí está aí, né? Nossas crianças, nossos netos, a família, né? E aqui, eles ensinando um monte de coisa. Amor. Aí nossos crianças, né? E no final é isso aí, né? Então, nossa, tudo baseado no amor. Então, é isso, meus irmãos. O pendrive, ele vai ter esmarrado ali. E agora? Parou de novo. Parece que eu vou botar no computador. Não está projetando ali. Será que soltou ali de novo? Foi. Foi. Vamos agora, de novo. Eu insisto, não tem problema não. Então está aqui a letra, né? O que eu vou fazer agora? Se o teu sol não brilhar por mim, um céu de estrelas multicoloridas, existe uma que eu não colori, uma que eu não entendi, né? Forte, sorte na vida, filhos feitos de amor. Todo verbo que é forte se conjuga no tempo. Perto, longe, onde for. Tá? Você não sai da minha cabeça, minha mente voa, você não sai, não sai, não sai. A gente vai querer, mas não está indo aqui não. Aí continua, né? Entre céu e firmamento, não há ressentimento, cada um ocupando seu lugar. Não sai, não sai, não sai, não sai, não sai. Entre o céu e o firmamento existe mais coisa que julga o nosso próprio pensar, que vagam com o vento e aquele sentimento de amor eterno. Né? Entre o céu e o firmamento existe mais coisas do que julga o nosso
próprio entendimento que vaga pelo tempo, que é aquele juramento de amor eterno. O que eu fiz lá do outro lado? Quando eu estou desencarnado, estou no plano espiritual, preciso acertar um monte de coisas, e aí eu vou fazer como se fosse no mapa da minha reencarnação, o juramento, né? O termo que eles usaram aqui, de reencontrar. Tá? Então, meus irmãos, a gente vai vendo aí, acho que aqui acabou aqui. Vamos lá. Aí na pergunta 176 do Livro dos Espíritos, fala assim, ó, as famílias espíritas no plano invisível são agrupadas em falanges e aumentam ou diminuem como se verifica na Terra. É uma pergunta que Kardec fez. A espiritualidade amiga, né, a espiritualidade para isso responder. Os grupos familiares do além são grupos igualmente em falanges, continuando aí a obra de iluminação e de retenção de alguns componentes dos grupos, elementos mais rebeldes ou estacionários, que são impelidos pelos seus companheiros afins ao reforço edificante da conquista do amor e da sabedoria, né? De maneira natural, todos esses grupos se dilatam à medida que se aproximam da compreensão do onipotente de Deus, até alcançar o luminoso plano de unificação divina com as aquisições eternas e inalienáveis do infinito. Você lembra dessa cena aqui? Quem lembra? Cena de quê? Da onde? Do nosso lar, né? Do filme Nosso Lar. Está aqui o Arnaldo Preto, fez o André Luiz, a Misa, né? Que é a mãe do Lísias, as duas irmãs dele, e tem uma pessoa aqui que está aparecendo com uma cara assim, meio chateada, mas está lá em Nosso Lar. O André Luiz, como nós sabemos, o filme, ele prejudicou muito o corpo dele, ele era médico, e ele teve um câncer generalizado, né? Ele bebia muito, comia excesso, fumava, e tinha suas fugas do lado. E ele era médico. O que ele falava para as pessoas? Não coma excesso, não beba o copo faz mal, não fume que vão prejudicar seu pulmão. Ele fez isso. Então, um comprometimento muito grande dele, né? Ele foi considerado um suicida involuntário. Não é isso? Olha que ele foi parar. Ele foi ter um descanso eterno. A gente, ele descansou. Nunca foi descansar. Não é bem assim, né, gente? Ele foi parar lá no umbral, né? Com muitas situações para se ajustar. Quem que ele culpava? Culpava Deus. Que ele não merecia aquilo ali. Deus estava castigando muito ele, que ele não merecia, ele era um médico, uma pessoa muito importante, uma pessoa que curou muita gente. Ele ficou assim durante muitos anos. Até que ele começou a observar que aquelas criaturas que transitavam para lá e para cá, o filme mostra muito bem, as criaturas tenebrosas, tanto os débitos quanto ele, se acalmavam, entravam assim, uma certa forma de vibração, se arrependiam e de repente uma risinha, né? Que ele começou a enxergar depois de muito tempo, pegava aquelas pessoas numa máquina e levava. Aí ele começou a fazer sua auto-reflexão, que a espiritualidade peça que a gente faça já agora, né? Peraí, culpa é de Deus? Não, eu era médico, eu falava para a pessoa, não coma excesso, não fumam, não bebam, e eu fazia isso tudo. A culpa não é de Deus, a culpa é minha. Olha a nossa introspecção como é importante, né? A culpa não é de Deus, a culpa é minha. Aí pediu arrependimento, pediu que Deus pudesse ajudar, tirasse daquele sofrimento. Aí vem lá o nosso Clarence, né? Com os enfermeiros,
levaram o André Luiz para ser socorrido, foi tratado, coisa e tal. Depois que ele estava bem, não vou entrar nos detalhes, vocês conhecem bem, ele tinha que morar em algum lugar, não tinha, gente? Ou ia ficar na nuvem, né? Batendo asinha, né? Está aqui na nossa página. O pessoal vai morar numa cidade, gente. Lá do outro lado é uma cidade. Nosso lar é uma cidade. Com tudo. Uma cidade tem moderna, bacana. Tudo lá que acontece lá um dia vai projetar aqui para a gente. Tudo. Aqueles edifícios maravilhosos, né? Aquilo tudo um dia vai ser aqui na Terra. Se projeta lá para um dia ser construído aqui na Terra pelos próprios homens no momento, na época que for certa, né? Quando nós tivermos atingido o merecimento para isso. E o André Luiz tinha que morar na casa de alguém. Tinha alguém lá do outro lado. A mãe dele estava esperando ele do outro lado. A mãe dele estava esperando. A mãe dele estava uma pessoa tão boa que ela estava no plano superior. Ela não morava nem no nosso lar. Ela morava no plano superior. Mas ele estava abandonado. Isso que é o bom. Ele nunca ficou abandonado. Porque a mãe dele, dizia, ela sempre pedia, né? Ela não tentava burlar as leis de Deus, porque ela, como espírito superior, ela sabia que não podia pedir privilégios para o filho dela. Mas ela podia pedir, fazer muita oração para que ele se esclarecesse. Foi o que ele fez. Ele nem enxergava, muitas vezes, declara no livro lá, que ela muitas vezes ia ter um grau descia, mas ele não conseguia enxergar como ele não enxergava aqueles enfermeiros ali, tá? Que iam lá. Começou a enxergar depois que ele mudou um pouco a vibração dele, do arrependimento. E aí, lá a mãe dele não tinha casa. Ele foi morar hoje na casa do Lísias, com a família de Lísias. Mas Lísias, já quando desencarnou, já tinha lá familiares numa casa, porque o marido da dona Luísa, né, tinha adquirido através de bônus, através de merecimento de muito trabalho que ele fez lá em nosso lar, ele conquistou uma moradia. Quando dona Luísa foi, já estava lá o seu marido. Depois foi Lísia, depois as duas irmãs. E mais tarde veio essa neta da dona Luísa. Olha só que é a união, né? Todos com a sua vibração, cada qual com a sua vibração. Essa aqui, espero o livro para ter dificuldade. Ela partiu cedo, largou um noivo perto do casamento, ela não aceitou essa situação, mas ela era uma pessoa boa, mereceu para nosso lar, mas o pensamento dela nunca estava em nosso lar. Lembra do filme? O pensamento dela estava sempre assim: eu quero o meu noivo de volta, eu quero voltar a conviver com o meu noivo. Ela não entendia como, né? Mas vamos lá, vamos prosseguir. Aí chegou um momento. Quando o André Luiz estava já com a sua vibração muito melhor, depois que ele foi tratado, começou a compreender, começou a estudar, aí, né, o ministro lá virou para o André Luiz e falou assim: André, chegou o momento que você já está pronto para isso, de você ver uma pessoa que você ama muito, mas ela nunca te abandonou. Aí quem é? Aí quando ele vira, quem ele vê? A mãe dele, né? Aí eles se abraçam, se reencontram, aí passeiam, né, para o parque, aquele ponto que a gente tem lá nos nossos familiares, né? E aí temos muitas situações. Tem um livro que eu fiz uma palestra aqui sobre a música além da vida, e que o maestro Brown, né, ele desencarnou numa situação muito complicada, deixou sua esposa aqui com um filho, foi para o plano espiritual, se tratou, né, tinha AIDS,
se tratou com pronto-socorro parecido com o André Luiz, se tratou com o hospital, foi tratado com a musicoterapia, quem assistiu a palestra vai lembrar um pouco, né? Estou passando uma vida americana do tempo. E ele também precisa morar na casa de alguém. A gente vai para lá, vai ter que morar na casa de alguém, gente. Né? Você vai ficar lá morando onde? Ela tem cidade lá. Isso que a gente tem que começar a pensar legal. O filho nosso não mostra isso, né? Aí 2 casais se apresentaram. Venha morar comigo, meu filho. Ele olhou para aquele casal, não reconheceu, porque não eram os pais dele dessa última encarnação. Aí o pai dele, de 2 gerações anteriores, que tinha sido o pai dele, um outro, né? Não esse atual, lembrou de que ele tinha sido filho daquele casal ali. Olha que legal. E ele convidou para eles morarem lá. Então, às vezes, os papéis, gente, vai inverter umas vezes, por a necessidade. Mas nunca vão deixar de ser nossos pais e nossos filhos. Nessa existência, o Brown, ele era o filho desse casal. Né? Foi morar com eles, até depois de muito trabalho com o André Luiz. O André Luiz, depois de muito trabalho, foi merecedor da sua própria moradia. Tá? A gente não sabe onde que é que os livros não retratam isso, pelo menos por falta de conhecimento meu. Bom, e não livro bom, mas sempre sabe que ele conquistou a sua própria morada. A dona Luísa, né? Ela teve uma situação muito complicada com o marido dela. O marido dela, você lembra? Onde que estava o marido dela? Foi receber o André Luiz? Foi receber? Você lembra? Não. André Luiz estava no umbral. O pai dele estava onde? Mergulhado no umbral mais profundo que o André Luiz. Por quê? Ele tinha tido o quê? Ele tinha tido 2 amantes fora do lar. Aquelas amantes, né? Tiraram tudo dele, tiraram da família. Então, a nossa mãe do André Luiz, uma pessoa boníssima, não se afligiu, sabia da situação, mas não agrediu o marido. O marido desencanou aquela situação, estava no umbral. E ela estava pedindo uma missão. Aquelas 2 criaturas obsessoras de ferrenha do marido, né? E ela pediu, como espírito muito esclarecido, uma missão. Eu gostaria, olha só como funciona, meus irmãos, eu gostaria de voltar à Terra e receber como minhas 2 filhas as 2 amantes do meu marido. Isso é pra gente? Você faria isso? Será que a gente faria isso? Né? É uma coisa de perguntar, mas era com o espírito de muita luz esclarecido. O que ela fez? São 2 criaturas que, né, me prejudicaram muito, mas eu não vou fazer a mesma coisa, vou inverter essa situação, vou amá-las. O ódio que elas tiveram comigo, com meu marido, vamos reverter abrigando-as dentro do nosso lar como nossas 2 filhas. Olha só, gente, a gente recebendo dentro da nossa casa, ó, o esquecimento. Vai fazer a gente lembrar daquilo? Graças a Deus que a gente vai lembrar. Nem a dona Laura, né? Nem o marido. Mas a sua coisa vai ser resolvida. Como é importante a família. Como é importante, né? Como Deus é tão legal com a gente. Resolver um assunto desse, colocando 2 pessoas que aceitaram, depois de perdoar, aqueles entendimentos, né, que a espiritualidade faz. Traz aqui no traz aqui para a desobsessão, aqui fica você ali tomando passo, está os 3 lá se resolvendo com a espiritualidade. Ó, você não tem que reencarnar, não tem que acertar isso aí, que eu estou me sediando esse aqui, ó, é isso que acontece no nosso tratamento aqui, né? Algumas das coisas. E aí se acertam lá, olha a música,
firmamento. Né? Olha o que diz a música. Aquelas coisas, não sai da minha cabeça, não sai da minha cabeça. E eu tenho que me acertar. Então vamos se acertar. Né? Já a dona Laura, vocês vão lembrar. O Guisa ficou muito chateado, né? O que acontece? A gente está aqui perto de um familiar, ficamos chorando que ele foi lá para o outro lado. Aí nós estamos lá do outro lado, o Guisa está lá confortavelmente com a mãe dele, com as duas irmãs. De repente a mãe chega e fala assim: meus filhos, eu vou ter que retornar à terra, junto com o seu pai. Vamos de novo casar. Estou falando com as minhas palavras, tá? Vamos de novo casar, que nós estamos precisando resolver muita coisa, que a nossa família está entrando em atritos. Nós vamos reencarnar para revitalizar a nossa família que está se perdendo. Olha como acontece dentro da nossa casa, né? Ela vai nascer com uma criancinha, não vai? O outro também com uma criancinha, não vai? De repente aquela criancinha vai ficar assim: mas vovô, não faz isso não. Não? Minha esposa pensa, quando eu falo, não faz isso não. Gente, caramba, olha só, ela está me ensinando que eu me liguei. Né? Então, eles vão nascer, vão crescer de uma forma magnética, que só Deus sabe como, né? Uma atração magnética, vão se juntar, vão ter seus filhos e vão acertar essa coisa. Mas o Luiz ficou choroso: não, mãe, você vai me deixar aqui sozinho. Não vou deixar você sozinho, você vai ficar aqui com as minhas irmãs. E está vindo por aí uma irmã minha que vai desencarnar, já estava previsto, para juntar aqui na nossa casa com vocês. Olha como é a família do outro lado. Né? Então, como vai acontecendo as coisas, né, meu irmão? Vou andar um pouquinho mais rápido. Então, diz a Joana de Anjos, a família é como um celeiro de bênção e de redenção. Né? É na reencarnação que nós reencontramos com quem amamos, com quem consideramos ou consideram-se nossos inimigos, por nossa livre vontade ou não. Na maioria das vezes, nós é que pedimos antes de reencarnar. Nós não pedimos. Os acertos que a gente não conseguiu acertar lá do outro lado, vamos ter que voltar, vamos ter que acertar. Não? É através da família que surgem novas experiências e que antigos inimigos no retorno por os acertos necessários. Olha, os dois amantes da esposa da dona Luzia eram amigos? Não. Inimigos, né? Amantes do marido, decidiam com o marido. A dona Laura, se ela fosse uma pessoa, dona Luzia, se ela fosse uma pessoa assim raivosa, jamais ia querer duas criaturas daquela que tirou o marido dela. Jamais como filhos. Mas as coisas vão se ajustando, né? E uma criatura como ela, bem-fazejo, é aquele que vai ser, que ela vai acolher, abraçar a situação daquelas três criaturas com um vínculo muito comprometedor: marido e as duas amantes que ele teve. É um grupo de espíritos normalmente desajustados em compromisso inadiável para a reparação e reconciliação. Palavras da Joana de Anjos. No nosso livro do Divaldo, fala a gente fechando, a Joana de Anjos, ela vem e busca a nossa sociedade, trouxe o Paulo lá da Grécia, aí trouxe para aqui e falou assim para a gente: nos dias atuais, a sociedade se encontra sob o ponto de vista cultural e moral mais ou menos conforme a Atena naquele momento. O conhecimento intelectual alcança níveis inimagináveis e a evolução tecnológica supera as próprias fronteiras a cada momento. Jamais houve tanta informação e comodidade, tornando as existências ricas de excesso de toda ordem. Mas, infelizmente, os valores ético-morais vêm sendo banidos a pouco e pouco, em nome do próprio direitos humanos e da liberdade de comportamento. Palavra de Joana. Ao indivíduo é concedido o direito de fazer tudo o que lhe aprouver,
mesmo que seja prejudicial ao conjunto social, como se essa faculdade de escolha conduzisse de forma prazível e feliz aqui. A maioria está vivendo assim, né, gente? O momento é o agora, eu quero saber de amanhã, eu quero saber do outro, eu quero saber de mim, quanto muito da minha família. Não são todos, mas grande maioria. Pelo contrário, quanto mais se libera dos transtornos emocionais numa catarse, troca doentia, mais se perturba e aguarda resultados bons. Olha a procura na nossa sociedade, né? Derrapando em condutas esdrúxulas e pervertidas, que o egoísmo elabora como forma de projeção no fracasso emocional no qual estagia. Olha a nossa sociedade, né? Essa libertinagem torna o avesso a tudo quanto tem por fim educar, corrigir, superar as paixões de baixo nível, encontrar beleza na arte, nas sublimes mensagens que a existência física oferece a quem tem olhos de ver. A paterna depravação avança de mãos dadas, destruindo os ideais de significado e transformando o ser humano num amontoado de desgaste e prejuízos emocionais. A mensagem de Jesus é antípoda, contrária, né? A esta conduta irregular e desastrada é considerada alienação ao modernismo, parecido com nós temos, do Paulo. A pessoa às vezes não quer nem a religião, não quer curtir, aproveitar a vida, né? Essa que a gente, amanhã está fazendo aí, né? Os senhores que eu procuro realmente, na espírita, na igreja católica, onde for, né? Procurar ser, né? Se colocar melhor, né? Com a sua vibração melhor. Pois que eleva e promessa a realização pessoal mediante a sua autoiluminação. Autoiluminação, daí os nossos amigos espirituais, a irmã Sheila, como teve conosco, chamando a nossa atenção, duas mensagens maravilhosas, né? Acorde, faça a sua autoiluminação, o momento é esse, né? E a gente está vendo aí, gente, muita gente chegando aqui no nosso hospital, altamente comprometido, se ajustam e não estão mais, muitos deles não estão mais relançando aqui. Tá? Ante a paisagem humana em destroçamento, recorda Paulo em Atenas. Ele não desistiu, e a grande cidade, cansada dos excessos de toda ordem, no futuro entregou-se a Jesus. Está aí a igreja, né? Depois os deuses, né, sumiram, e a igreja ortodoxa grega, né? Cristão, na forma deles lá, mas cristão, absorvendo Cristo. Vive agora de acordo com a recomendação dela, vive agora de acordo com o modelo do Evangelho, não te destroce da visão odierna à nossa volta, entendendo que mais do que nunca todos necessitam viver com dignidade e respeito às soberanas leis da vida. Vai passar um pouquinho, mas vou terminar. Há no universo fatalidade transcendental, há no universo uma fatalidade transcendental. Está aí os livros do nosso Divaldo, né? Transição planetária, na beira de uma nova era, no rumo de regeneração. Esse livro agora das recomendações da Joana, né? Não te deixe arrastar pelo canto perigoso das sereias, dos cantos das sereias, e faça como Odisseu, né? Um filósofo grego, revestindo-se de recursos que impediram de disputá-las, assim livrando-se. Vamos trilhar o nosso caminho no bem. O que acontece à nossa volta? Vamos ajudar aqueles que queiram, lógico, devemos fazer isso. Mas vamos concentrar naquilo que a gente tem confiança que é o caminho do bem, né? Que eles estão trilhando. Não vamos deixar as outras coisas fazer com que o nosso caminho seja mal trilhado. Expõe a tua alegria de viver e de conviver com todos, demonstrando que cada um é o construtor do seu futuro e premia-se com o efeito das suas ações atuais. Nunca te arrependerás por haveres cumprido com os teus deveres e preferido a luta honrosa à satisfação hedionda do gozo sem equilíbrio. E ela termina: como tudo passa, a zombaria dos alucinados de hoje
será página morta na lembrança da história, como somente dois interessados pela mensagem de Paulo devem sentir da visita do apóstolo à cidade gloriosa. Não importa onde. Então vamos fazer a nossa parte, né? Fazer o que a gente está fazendo, esclarecer a nossa mente espiritual, pede para a gente, faça sua autoiluminação, seu auto-reflexo, faça sua interiorização, né? Para que a gente possa estar cada vez mais acertando os nossos débitos, desfazendo dele e cada vez melhorando o nosso ciclo de convivência familiar e fora da nossa família, para que a gente tenha uma sociedade muito sadia. Vai ser breve, pode acreditar, né? Não volta para nossas almas espirituais, como ela fala aqui. Vamos ter convicção, né? A gente olha na nossa volta, tanta coisa, está aqui no nosso bairro, né, gente? Mas vamos confiar, tá? Vamos ter certeza que o dia é melhor do que não. Então, muita paz aí, obrigado. Passou aí um tempinho, tive uma falha aí, mas faz parte. Obrigado, um abraço a todo mundo. Agradecendo o Walter pelas reflexões, o estudo dessa tarde. Vamos passar agora para a segunda parte da nossa reunião, que é o passe, convidando a todos a permanecerem sentados em silêncio em seus lugares e convidando os passistas a tomar os seus lugares. Pensando em Jesus. Graças a Deus.
Vamos agradecer a Deus a oportunidade da vida, a oportunidade da família, do resgate, do reencontro, do refazimento, das oportunidades que nos é dada para nos melhorarmos, para nos educarmos nesse caminho que Deus permite a cada um de nós. Agradecendo ao nosso mestre amigo, ao nosso mestre amado Jesus, pelas orientações, pelas intuições trazidas pelos nossos mentores, pelos nossos anjos amigos, nos momentos felizes e momentos de dificuldades difíceis de nossas vidas. Que possamos absorver o melhor desse ambiente, trazido por essa trilha de espíritos trabalhadores, a nos envolver, nos fortalecer, cuidar de cada um de nós, das nossas mazelas, das nossas aflições, das nossas enfermidades que muitas das vezes nem percebemos e nem temos conta, não damos conta de serem tratadas aqui nesse ambiente, durante o nosso sono, durante o nosso dia a dia. Então, rendamos graças ao alto por todas as benesses que recebemos, boas e difíceis, e sempre com o intuito de nos fazer crescer e progredir. Deus abençoe também que possamos vibrar aqueles nomes, aquelas pessoas do qual se encontram nas caixinhas de prece, os irmãos encarnados e desencarnados que estão agora nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos, que eles se sintam também acolhidos, envolvidos nessa atmosfera de paz, de luz, de harmonia e de amor. Deus abençoe o retorno de cada um de nós, os nossos lares, todos que lá ficaram, que essa paz se faça presente também nos nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, gente.